Bom dia a todos e a todos. Meu nome é Renato Sintra. Eu sou um homem branco, calvo, barbas brancas e estou falando de um quarto com uma parede branca atrás de mim. Bom, atualmente estou como coordenador de políticas para a pessoa idosa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, mas aqui hoje meu papel é muito mais de mediar esse nosso podcast. Esse programa, né, que a gente está chamando de Gera o Papo, tem conteúdo de podcast da Secretaria de Direitos Humanos, da Prefeitura, e vai trazer para você um conteúdo informativo, relevante e um formato inovador, leve, agradável de ouvir na hora e no lugar que você quiser. O primeiro podcast produzido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e pela Coordenação de Políticas para a Pessoa Idosa, terá como tema prevenção de quedas, aspectos biológicos, ambientais e socioculturais. Para tanto, convidamos aqui, estão presentes comigo, 3 grandes convidadas especiais, a Sandra Regina Gomes, a Mônica Perracini e a Cecília Guedes. Vou apresentar cada uma delas. A nossa primeira convidada, a Sandra Gomes, ela é fonoaudióloga pela Universidade Pontifícia Católica, né, PUC de São Paulo, especialista em gerontologia pela SBGG, mestre em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduando em estilo de vida coaching de saúde pelo Hospital Albert Einstein e fundadora da Longevida Consultoria na área de envelhecimento. Sandra, por favor, você não quer dar as boas-vindas ao nosso público? Claro, Renato Sintra, muito obrigada pelo convite. Agradeço estar em boa companhia neste dia frio aqui em São Paulo, com você, Renato, da coordenação, com a Mônica Perracini, que é a nossa referência nas quedas, e Cecília Guedes, uma parceira querida desse trabalho junto com o metrô. E eu quero fazer um comentário, Renato, adorei o nome, viu? Gera o Papo, ficou muito legal. Bom fazer parte desse início, dessa conversa gostosa, e um bom trabalho para nós. Obrigado, Sandra. O nome eu também gostei muito, ficou bem simpático, né? Bom, nossa segunda convidada é a Mônica Perracini, ela graduou-se em fisioterapia pela Universidade de São Paulo, USP, mestre em educação pela Universidade de Campinas, Unicamp, doutora em ciências da reabilitação, tendo como áreas de concentração a geriatria e a gerontologia, pós-doutorado pelo The George Institute for Global Health em Sydney, Austrália. Atualmente é professora do programa de mestrado e doutorado em fisioterapia da Universidade de Cidade de São Paulo, Unicid. É também professora colaboradora do programa de pós-graduação, nível mestrado e doutorado em gerontologia da Unicamp. Tem experiência na área da fisioterapia e terapia ocupacional, com ênfase em gerontologia, atuando principalmente nos seguintes temas: envelhecimento, fragilidade, funcionalidade e quedas. Mônica. Olá a todos, é um super prazer estar aqui com vocês, junto com gente tão querida há tanto tempo, a Sandra, a Cecília, a Renato, e vamos bater um papo gostoso aí sobre prevenção de quedas. Eu acho que é um assunto super importante, a gente está num mês de prevenção de quedas, e eu acho que é sempre uma oportunidade importante da gente aumentar, né, a discussão ao redor desse tema, tanto para que as pessoas possam se proteger, mas também para que a gente possa discutir como coletivamente a gente pode diminuir. Enfim, esse problema que, na verdade, é um problema mundial e afeta tantos idosos no mundo inteiro, né, uma preocupação em todos os países. Então, para mim, é uma super oportunidade de estar aqui discutindo com vocês. E é isso, vamos bater um papo gostoso. Obrigada pelo convite. Obrigado você, Mônica. Tenho certeza que eu acho que a gente vai conversar bastante, vamos esclarecer bastante sobre esse problema, né, entre os idosos.
Bom, por fim, nossa terceira convidada, mas não menos importante, é a Cecília Guedes. Ela é chefe do Departamento de Relacionamento com Passageiro do metrô de São Paulo, mestre em Psicologia Social pela USP, doutora em Sociologia Urbana pela PUC de São Paulo. Cecília. Cara, o maior prazer estar com todos vocês. Agradeço muitíssimo essa oportunidade, porque são pessoas muito queridas, com quem eu vou estar aqui dividindo a fala, e com uma história que nós temos juntas, né? Então, é uma oportunidade muito bacana, fico muito feliz de estar aqui compartilhando. E falar desse tema, né? O metrô sempre se coloca como um agente, né? A gente procura ir muito além do transporte, né? Mas ser um agente de cidadania, né? E nós temos nosso engajamento na Semana de Prevenção de Quedas de Idosos já é de muito tempo, né? Então, é uma iniciativa que a gente participa há muito tempo, porque a gente considera muito importante, né? Nós temos aí uma parcela de idosos circulando todos os dias no metrô, então a gente sempre quer fazer que eles tenham a melhor experiência de viagem possível, segura, confortável, enfim, né? Que possamos estar juntos, aí com os passageiros de todas as idades e cuidando de todos eles, e aí cuidando dos idosos com o maior carinho. Ótimo, Cecília. A gente vai falar muito sobre o metrô, né? Sobre políticas públicas, sobre o transporte coletivo. A gente vai ter oportunidade para falar sobre todas essas questões. Bom, gente, para iniciar aqui um pouco nossa conversa, para a gente ir esquentando um pouco, fazer uma seguinte colocação. No Brasil, a expectativa de vida, o aumento da expectativa de vida, né, e o aumento da população idosa tem gerado modificação das prevalências de doenças crônicas, e assim como o aumento das quedas entre os idosos. As quedas estão entre aquelas possíveis de prevenção. Nesse sentido, Mônica, quais os aspectos epidemiológicos e os fatores de risco das quedas junto aos idosos? Nos fale um pouco aí sobre os aspectos epidemiológicos e os fatores de riscos da população. Bom, Renato, as quedas, elas constituem aí uma das grandes causas de anos vividos com incapacidade nessa população, né, a partir dos 60 anos, o que é algo preocupante, né, porque todo mundo quer viver, ter uma vida longeva e saudável, né, e a gente quer expandir, está expandindo, né, a expectativa de vida, mas a gente quer viver esses anos a mais, né, que nos é reservado com boa saúde, boa qualidade de vida, e a queda realmente ela tem um potencial, né, de incluir anos vividos com incapacidade. Mais ou menos no mundo inteiro, cerca de 30% a 40% das pessoas com mais de 65 anos, 60 ou 65 anos, caem pelo menos uma vez, né, por ano. Só que essa prevalência ela aumenta significativamente com o avançar da idade, né? Então, quando a gente estuda populações mais velhas, com 80, 85 anos, as quedas vão representar aí quase metade, ou um pouco mais da metade, chegando até em alguns estudos a perto de 60%, né? Então, dos idosos nessa faixa etária caem uma vez ao ano. E a questão é que a gente tem lesões sérias, né, decorrentes das quedas. A principal são as fraturas, né? A gente chama de fraturas por fragilidade, com quedas da própria altura. Entre as mais temidas pelas pessoas idosas, a gente tem a fratura de quadril, porque de fato ela é bastante limitante, mas mais ou menos 5%, né, das pessoas que caem sofrem uma fratura, né? Existem fraturas menos, vamos dizer assim, significativas do ponto de vista de limitação, como a fratura de punho, de mão, né? Porém, elas são um evento sentinela para fraturas futuras, né? Então as pessoas que caem e fazem uma fratura de punho, por exemplo,
elas têm muito mais chance de vir a ter uma nova queda e fazer uma fratura de quadril, né? Então, a gente sempre diz que as pessoas que já tiveram uma fratura no passado, elas têm um risco muito aumentado de sofrer uma nova queda e uma nova queda com fratura. O problema da fratura de quadril, por exemplo, é que quando a pessoa faz uma fratura de quadril, a recuperação da mobilidade é muito, muito lenta e cerca de metade dos idosos nunca mais vão atingir o mesmo nível de funcionalidade prévio à fratura. Então, para vocês verem o impacto realmente bastante devastador, né, que uma queda pode ter na vida de uma pessoa idosa, e a partir dali, essa limitação e essa perda de mobilidade trazem outras consequências, né, como isolamento social, depressão, enfim, até, às vezes, declínio cognitivo associado e um declínio geral da qualidade de vida também, né? Depois de uma queda com fratura. Então, a gente precisa realmente tentar evitar ao máximo que as pessoas caiam e sofram consequências sérias dessas quedas. Por isso que é importante essa conversa que a gente está fazendo aqui, para que as pessoas possam se informar e, de fato, a gente ter um conjunto de estratégias de proteção, né, para essa população idosa. E só para, acho que, terminar meu comentário, também dizer que a gente tem uma diferença em relação ao gênero, né? As mulheres caem mais do que os homens, cerca de 2 vezes mais, e também fazem mais fratura por fragilidade do que os homens. Embora os homens, quando caem e são hospitalizados, eles têm uma taxa de mortalidade maior do que as mulheres. Então, as mulheres tendem a viver, né, não morrem em decorrência de uma fratura, porém vivem mais anos com mais incapacidade associada. Então, isso também é algo que a gente precisa cuidar, porque existem estudos apontando que as mulheres caem dentro de casa, fazendo atividades domésticas, né? Então, há bastante espaço para a gente trabalhar com essa questão da prevenção também entre as mulheres idosas, né? Tá ótimo, Mônica. É importante, né, a sua fala, né? A gente vê a importância da prevenção de quedas, né? Né, que tem as consequências, né? Você falou um pouco sobre a incapacidade funcional, né? Então, isso são coisas bastante sérias mesmo para os idosos, né? Aqueles que caem, né, que tem quedas e uma fratura, né, essa fratura de quadril, que é uma fratura mais séria, mais grave, né, e eu acho que tem uma consequência para o idoso, evidente, aquele, né, que sofre a queda, mas também para todo mundo que cerca esse idoso, né, porque muitas vezes o idoso ele fica com uma incapacidade funcional e a família que tem que ajudar ali a gerir, né, um pouco ajudar o idoso nessa incapacidade, né? E a gente sabe que a gente tem muitos idosos que têm uma família que pode suprir um pouco essa necessidade. Agora, a gente também tem idosos que têm dificuldade, que a família tem dificuldade em suprir todas essas necessidades, né, que venham a ocorrer, né? Interessante. E, na verdade, né, Renato, desculpa só te interrompendo um pouquinho, e é interessante Claro. A gente notar que quando acontece uma fratura, isso acontece de uma hora para outra, né? Ninguém está esperando cair e fazer uma fratura, né? Então, a gente chama isso de uma incapacidade funcional catastrófica, né? Porque ela ocorre de uma hora para outra. Então, ninguém está, de fato, preparado para isso, né? É diferente de alguma doença crônica que vem se arrastando por anos, né? E essas limitações elas vão acontecendo aos pouquinhos, e a família vai também tendo um pouco de tempo de se organizar. Numa fratura, é tudo muito rápido, né? E aí, em poucos dias, né, menos de uma semana, esse idoso muitas vezes está de volta em casa com uma limitação enorme, né? E é o que você falou realmente, muitas famílias não têm
não estão preparadas para esse, quer dizer, acho que nenhuma família está preparada para esse tipo de cenário, né? Muito difícil. Então, você tem razão mesmo. É algo que é bastante assustador e que, quando acontece, as famílias precisam se organizar rapidamente. A gente sabe que isso não é fácil, né? Tá ótimo. Sandra, nesse sentido, né, qual a importância das quedas como questão de saúde pública? É um problema de saúde pública? É um problema de saúde pública. É um problema devido ao número de pessoas, como a Mônica já sinaliza, cada vez mais, e principalmente devido às consequências, né? Tem vários aspectos, questões emocionais também, não querem mais sair de casa justamente com medo da próxima queda, ficam inseguros. E também tem um aspecto, Renato e todos vocês, da questão do cuidado, né? Nós, neste momento, como Mônica diz, no episódio de uma queda, torna-se, às vezes, o idoso, a idosa, dependente. E, neste momento, desestrutura mesmo as famílias, tem que ter um apoio imediato, e devido ao número de episódios de quedas no Brasil e no mundo, chama-se essa atenção neste mês, justamente é o mês da conscientização contra a violência ao idoso, né, dos episódios de violência ao idoso, e um deles é o episódio, né, que são as violências visíveis. As visíveis são aquelas que acarretam um prejuízo da qualidade de vida da pessoa, como no caso o transporte coletivo, que é justamente os acidentes de trânsito, também a questão das quedas, de homicídios, de suicídios. Então, todo mundo, neste mês, está olhando para números absurdos em relação a isso. É um problema de saúde pública, sim, e para que isso seja administrado, teremos que ter ações de prevenção e também de acessibilidade, de cuidados em relação a esses espaços públicos onde esse idoso transita, como Cecília Guedes também falará muito sobre esse aspecto dentro do metrô. Mas nós temos outros espaços, dentro dos ônibus, dentro de casa, nas calçadas, a questão do tempo dos semáforos, por conta da travessia. Então, é um compromisso de ordem pública. E aí não tem como, a gente vai revisitar aqui um dos instrumentos legais importantes para quem trabalha e quem tem compromisso, e para todos nós que estamos envelhecendo, que é o Estatuto do Idoso, que é uma lei 10.741, né, que está fazendo, né, fará agora, no dia 1º de outubro deste ano, 18 anos, e muitas coisas ainda precisamos acrescentar, né, atualizar, mas também muitas coisas não foram colocadas em prática. E olha só, atentem para um dos artigos importantes, é a obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e dignidade, e a faculdade de ir e vir com segurança. Isso é digno. Então, por isso que todos nós que estamos aqui reunidos e todos que estão nos escutando, temos o compromisso de imprimir essa discussão, de colocar isso em pauta nos conselhos, nos fóruns de idosos, nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, para que nós possamos transformar cada vez mais esses ambientes mais amigáveis à pessoa idosa. E com isso, você já repercute também nessas relações familiares, nas orientações de equipamentos de segurança dentro de casa, do tipo, né, sabe, uma barra de apoio, né, Mônica, que você tanto nos orienta há anos em relação a isso, uma simples barra, como faz uma diferença? Então, assim, as quedas trazem consequências impactantes na vida da pessoa idosa. Um episódio de queda é traumático, e pode ser tanto psicológico, como físico, e como social e familiar. Então, é sim, Renato, um problema de saúde pública no nosso país, com certeza. Obrigado, Sandra.
De fato, eu também concordo, assim, né? É um problema de saúde pública, né? Não é um idoso que cai, mas é uma característica, né? Um pouco do ciclo de vida mesmo, né? As pessoas vão ficando idosas, né? E como até a Mônica colocou, né? Com o aumento da faixa etária, as pessoas vão caindo mais, né? Esse número de quedas, ela se acentua. E aí você coloca, Sandra, essa questão, né, que eu acho que é super importante para a prevenção, né? Então, a gente sabe, né, que tem uma questão com as calçadas na cidade de São Paulo, já falando, né, especificamente da cidade de São Paulo, a gente tem uma questão importante com as calçadas, né, degraus altos, né, desníveis, calçadas, de certa forma, que necessitariam mesmo de uma reforma. Você também fala desse tempo de semáforo, né? São todas do transporte público mesmo, né? Daí eu não estou nem me referindo só ao metrô, mas também aos ônibus, desse desnível, né? Entre o ponto e o primeiro degrau do ônibus, né? Muitas vezes os idosos reclamam um pouco sobre esse aspecto. Eu acho que são todas questões que são sensíveis ao Estado, né? E que o Estado precisa, de fato, estar mais na agenda e se esforçar mais para tentar diminuir um pouco essas questões todas. Mas você sabe, que eu acho diga. nós já avançamos bastante. Eu acho que muitas ações já estão ocorrendo. Há uma sensibilização grande de todos nós, da população, porque nós assistimos esses episódios, nós percebemos que o ônibus não encosta, nós percebemos que ele arranca sem o idoso sentar, e nós percebemos que o idoso entra no transporte cheio de sacolas, às vezes com uma bengala, e fica um tanto quanto atrapalhado. Tanto é que nós, Renato, né, o Bruno, que está aí também nos dando todo o apoio, e toda uma equipe querida da Coordenação de Direitos da Pessoa Idosa, nós fizemos um trabalho justamente com os motoristas de ônibus. Então, esse sempre foi, no ranking das violências sofridas pela pessoa idosa, o número 1. Era necessário que nós pudéssemos capacitar continuamente a população, os funcionários, os motoristas. E, para isso, nós fizemos uma ação de sensibilização com os motoristas, junto com a Secretaria, na SP-Trans, e que teve um grande impacto, porque os motoristas vestiram uma roupa onde que eles tiveram dificuldades para se mexer, também não conseguiam enxergar direito, e com sacolas, simulamos uma situação para sensibilizar. E, no final, eles foram recebidos de uma forma que foi uma surpresa para todos. Todos os pais dos motoristas estavam numa sala escondidos e eles entraram. E os motoristas falaram: é por isso que vocês saíram tão cedo de casa e não falaram para nós? Não tinham saído. E foi um impacto. E o relato foi esse. Eu vou ficar atento justamente para que, quando um idoso subir no ônibus, eu possa imaginar que seja meu pai ou minha mãe. Então, é isso que, nesse lugar, né, de percepção, de você se colocar no lugar do outro, que isso faz com que essa sociedade possa, aos poucos, mudar esse jeito de cuidar das pessoas que envelhecem. E, assim, é fato, que bom que vamos envelhecer. Como diz Kalash, a outra opção é morrer antes, e ninguém quer, né? Então, é isso que eu acho que nós podemos pensar também sobre essas políticas públicas. Tá ótimo, Sandra. Obrigado. Agora, Cecília, conte um pouco como o metrô de São Paulo tem trabalhado com essas questões. Há algum programa, projeto sobre prevenção de quedas no metrô? Sim, vamos lá, Renato. Primeiro, eu queria dar um pouco quem são esses idosos que estão circulando, né? É mais ou menos cerca de 8% do volume da nossa demanda, né? Na faixa de 60 até 65 anos, o motivo de viagem dos idosos 60% o motivo é trabalho, estão fazendo essa viagem a trabalho. E na faixa acima de 65,
40%. Então, assim, são viagens diárias, né, nos horários com maior demanda, hoje menos por conta da pandemia, mas acontecem nos horários de maior demanda. E nós temos, a gente procura trabalhar, né, como disse, essa questão de dar visibilidade, dar o foco para esse público, as pessoas perceberem, se darem conta, né? Não trabalhar só com idoso, mas trabalhar com o nosso público em geral, para sensibilizar para essa questão, porque muitas vezes já recebemos aqui, inclusive mensagens, né? Eu trabalho no relacionamento com os passageiros, e a gente recebe que o idoso, por que ele vai no horário de mau movimento? Pegar o assento do trabalhador. Então, ele está a trabalho, né? Hoje, assim, quanto é a aposentadoria nesse país, né? Então, assim, é uma falta, essa questão da empatia, como disse a Sandra tão bem, ilustrou com o caso aí do treinamento dos motoristas, é muito importante a gente lidar também, né? Então, assim, resumindo, nós trabalhamos em grandes frentes com os idosos, né? Uma frente mais relacionada ao atendimento em si. Então, o atendimento preferencial, que tem no embarque, nas linhas de bloqueio, também os assentos, que por lei é 10%, a gente tem na faixa de 25% dos assentos reservados para o público preferencial, e no público preferencial, a maior parte deles são os idosos, 60% são idosos do total do público preferencial. Então, assim, o nosso pessoal está treinado, capacitado para fazer o acompanhamento do deslocamento de quem tem restrição de mobilidade, né? Então, tem toda essa questão das oportunidades de atendimento, da possibilidade de acompanhamento, tem também toda a adequação da infraestrutura. A gente pensando, né, em essas questões que são físicas, limitações físicas que vão acontecendo com a idade, a questão da visão, perda de audição. Então, assim, tem vários. O metrô está acessível tanto para as pessoas com deficiência quanto com restrição de mobilidade. Então, a gente tem nos trens o sinal sonoro, alerta visual e sonoro. Nas escadas rolantes, a gente tem os antiderrapantes, a gente tem intensificação da iluminação para que essas escadas fiquem mais visível, faixas com cor contrastante para diferenciar, o idoso enxergar, né, ter esse contraste para poder perceber melhor as distâncias, que a gente sabe que tem essa menor condição aí conforme o envelhecimento. Então, são o prolongamento dos corrimãos, tanto de escada fixa como escada rolante, porque confere maior equilíbrio, né, na saída, na entrada da escada. E outra coisa, é sempre bom lembrar, eu aproveito todas as oportunidades para falar, que as estações, a gente tem mais de 150 elevadores na rede. Então, a gente sempre sugere, em todas as nossas campanhas junto aos idosos, que ele utilize o elevador, porque a escada rolante, como disse, aqui a gente já sabe, tem maioria feminina e todas saem de sacolinha na mão. Então, o risco de acidente em escada rolante é o desequilíbrio que acontece com o idoso. Então, a gente, para minimizar isso, a gente sempre oferece todas as oportunidades, nós temos mensagens auditivas, né, sonoras, nos trens, incentivando esse uso do elevador. Então, essas características, né, todo esse tipo que eu estou chamando de infraestrutura, de acessibilidade, são facilidades para oferecer um melhor acolhimento, um melhor atendimento ao idoso que está circulando. E também tem uma outra frente de trabalho, que é todo um trabalho de relacionamento que a gente faz. Nós temos um programa Experiente Cidadão, que a gente recebe grupos de idosos no metrô, onde a gente dá todas as orientações, tanto dos direitos, quanto dos cuidados que tem que ter, os pontos de risco, né, para evitar essa tensão, por exemplo, com a escada rolante, a questão do elevador, como eu citei. A gente participa de campanhas, a gente sempre tem campanhas para esse público, para o público em geral, lembrando que recentemente
participamos aí junto com a parceria com a Prefeitura, com a Secretaria dos Direitos Humanos, na nossa campanha do idadismo, que foi muito linda. Então, são essas oportunidades que a gente aproveita também em toda nessa frente de relacionamento com o público idoso e o público em geral, dar visibilidade ao idoso para o público em geral. Então, resumidamente, né, acho que eu dei um panorama aí para vocês sentirem o que a gente tem feito nessa área. E uma coisa interessante, que só para deixar aqui o meu raciocínio aqui com relação aos idosos, nós fazemos no metrô pesquisa de satisfação com o serviço. A gente faz desde o início da operação, né? E é muito interessante que quando a gente faz o cruzamento dessa avaliação pelos segmentos etários, o segmento idoso é o que melhor avalia o metrô. São várias coisas que se juntam nisso, né? Porque primeiro que ele viveu essa história, faz parte da vida dele já de muitos e muitos anos. Então, acompanha desde no nascimento do metrô. Então, tem esse vínculo, né? Ele percebe todas essas ações, né, relacionadas ao atendimento. Então, é uma nota, muitas vezes, assim, 20 pontos acima do que a gente tem na média, vamos dizer assim, né? 10 a 15 pontos acima do que a gente tem em relação aos segmentos mais jovens, por exemplo, que faz até um contraponto. Então, é interessante para ilustrar para vocês um pouco como que também o idoso percebe o metrô até em relação aos outros espaços públicos na cidade. Obrigado, Cecília. Alguns comentários aqui rápidos, né? É surpreendente esse dado de 60 a 65 anos. Para mim é surpreendente, não sei se para todos, né? Se deslocam no metrô em virtude da questão do trabalho, né? E 40% de 65 anos ou mais. É importante esse dado, né? Porque você mesmo relatou aí uma fala um pouco, possivelmente, de algum passageiro, um pouco preconceituosa, né? Aliás, muito preconceituosa, né? Falando que esse idoso está fazendo aqui, né? Porque ele não está em casa, alguma coisa assim. Mostrando, né, que o pessoal está indo trabalhar, né? Você mesmo contou um pouco isso. Importante, né, todas essas frentes que o metrô vem fazendo, né? Ressaltando que é um trabalho e são frentes de uma empresa pública, né, que é o metrô, uma empresa pública, né? Ou seja, uma ação, não deixa de ser uma ação estatal, né, de prevenção de quedas, né? Eu acho que isso é ressaltar, né? Então, todo esse atendimento preferencial, toda a infraestrutura, né, os sinais sonoros, a intensificação da iluminação, né, as faixas constratantes, né, que você falou, os 150 elevadores e as campanhas, né? De fato, a gente teve um vínculo, né, o ano passado entre metrô e prefeitura para o idadismo, e esse ano a gente também tem um termo de parcerias para fazer a campanha sobre a questão de quedas. Aliás, este podcast já é fruto dessa parceria. Então, super bacana e importante, né? Que nós temos a maior honra de participar com vocês. Obrigado, Cecília. Sempre. Eu imagino que o metrô seja, não sei se é a maior ou uma das maiores empresas de transporte público na cidade de São Paulo, né? Então, o movimento, né, tem uma capacidade de penetração e de alteração mesmo, de mudança cultural, né? Já entrando um pouco nesse trabalho de relacionamento, é importante. Mônica, por favor, o que os idosos podem fazer para a prevenção de quedas, né? Assim, pensando assim um pouco nessa questão individual, né? O idoso, ele mesmo, individualmente. Tem alguma coisa que o idoso possa fazer para fazer a prevenção de quedas? Antes até de eu falar isso, eu queria dizer, gente, o quanto que essa questão, né? Estava vendo a Cecília falar, o quanto essa questão de você se deslocar e de você ter uma mobilidade segura para fazer as suas atividades do dia a dia e ocupar todos os espaços que nós todos temos, né? De vida, de trabalho, de lazer, né, de relacionamento com amigos. Então, eu acho que toda essa malha, né, de transporte que permite o ir e vir, né, e como a Sandra também chamou a atenção, as calçadas, isso é fundamental para a gente ser
aquilo que nós desejamos em qualquer momento da nossa vida, né? Assim, a gente não tem essa dimensão, mas quando a gente vê isso, principalmente agora no momento que nós somos todos restritos, a gente consegue, de fato, sentir na pele o quanto é importante, né, a gente ter essa liberdade de ter um deslocamento seguro, né? Então, eu acho que esse trabalho do metrô assim, é belíssimo e queria aí deixar já meu comentário aí para a Cecília, que realmente o metrô foi um parceiro de primeira, né? Quando nós começamos a campanha de conscientização de prevenção de quedas, no primeiro ano, o metrô já estava lá, né? E foi muito, muito legal de ver. Bom, gente, o fator de risco para queda, ele é uma combinação, né? Não são fatores individuais. Então, a gente tem o que a gente costuma chamar de fatores biológicos ou da saúde física e mental. A gente tem fatores de risco ambientais, que a gente estava conversando um pouquinho agora, mas a gente tem também fatores de risco comportamentais, quer dizer, é a combinação dessas questões é que faz a queda acontecer. Raramente, vez ou outra, a gente tem uma causa muito específica. Normalmente, as causas de uma queda, elas são multifatoriais e são uma combinação, né? Mas eu poderia chamar aqui para vocês, de fato, nós temos alguns conjuntos de fatores de risco muito importantes. Então, um conjunto de fatores de risco são os fatores de risco sensoriais. Então, aqui a gente coloca a visão, a gente coloca a diminuição da audição, mas também a diminuição da sensibilidade tátil, principalmente da planta dos pés, e também aquela coisa toda relacionada ao labirinto, ao sistema vestibular. O conjunto desses mecanismos, vamos dizer assim, sensoriais, são muito importantes, porque são eles que nos fornecem a informação da posição do nosso corpo no espaço enquanto a gente está caminhando, por exemplo, ou fazendo qualquer atividade. Então, quando a gente tem alguma falha em um desses sistemas, a gente tem essa dificuldade de informar o nosso sistema nervoso central, o cérebro, qual é a posição do corpo no espaço, para que ele possa tomar atitudes protetoras, vamos dizer assim, desencadear estratégias reativas de proteção. Então, eu diria que é importante que as pessoas idosas pensem que precisam ir com regularidade, né, ao oftalmologista, pelo menos uma vez ao ano, se certificar de que estão enxergando o melhor possível, não deixar, por exemplo, que sintomas como uma tontura ou mesmo uma vertigem passem desapercebidas, né? Então, muitas vezes a pessoa idosa tem uma tonturinha ou tem uma queixa, né, de vertigem há muitos anos e acha que isso é algo que tudo bem sentir tontura mesmo, e vai se arrastando isso sem um diagnóstico por muitos anos, às vezes tomando medicação sem necessidade. Então, é importante que isso seja visto também, que as pessoas vão atrás e questionem os seus médicos, né? E a equipe de saúde, olha, eu tenho uma tontura assim, eu gostaria que fosse feito, né, um diagnóstico e tal, senão isso vai ficando como algo que acontece mesmo com a idade e tal. E eu acho que essa questão da sensibilidade tátil também é muito importante, principalmente para os idosos diabéticos, né? A gente sabe que com a diabetes, mesmo que relativamente bem compensada, mas se arrastando aí por muitos anos, é esperado que a gente tenha uma certa neuropatia, né, com o avançar da idade diabética. Então, cuidar disso, cuidar dos pés é bastante importante. A questão da polifarmácia, a gente não pode deixar de falar, né? Então, a gente sabe hoje que tomar 4 ou mais medicações de uso regular pode aumentar o risco de cair, então é importante que os idosos, primeiro, tomem a medicação corretamente, como prescrita pelo médico, mas que também conversem com os seus médicos a respeito da necessidade de tomar as medicações, né? E eu colocaria, né, a gente tem muitos outros fatores de risco, mas eu colocaria o fator de risco da inatividade física, do sedentarismo e da limitação funcional como um grande componente. Também está muito, vamos dizer assim, na esfera de atuação de cada um de nós. É importante que as pessoas
se mantenham o mais ativas possíveis do ponto de vista físico, né? E claro, cognitivo também, mas do ponto de vista físico, com uma boa força nas pernas, bom equilíbrio, uma marcha, né? Um caminhar seguro. E para isso o exercício físico é importante, tanto o exercício físico estruturado, aquele que a gente faz de forma planejada, com recomendação, né, de um educador físico, de um fisioterapeuta, ou de algum outro profissional, mas também aquela atividade física que a gente faz de forma não planejada, né, e que está envolvida nas nossas atividades do dia a dia. Então, se manter ativo o máximo possível nas atividades de casa, fazendo pequenas caminhadas quando possível. Agora a gente está muito mais restrito, né, mas existem alternativas, né, de você se manter o mais ativo possível. Agora, na pandemia, as pessoas andavam no estacionamento, subiam e desciam escadas do prédio, faziam, né, sentar e levantar da cadeira, sei lá, 30 vezes em casa. Quer dizer, existem formas de você se manter ativo, né, mesmo em momentos de muita restrição. Eu diria, Renato, claro, que a gente poderia aqui falar de vários outros fatores de risco, né? Depressão é um grande fator de risco para cair, tomar medicação antidepressiva é um fator de risco, algumas outras doenças crônicas, neurológicas, como, por exemplo, a doença de Parkinson, mas eu acho que aí a gente ficaria falando de muitos fatores, né? Eu acho que é importante o idoso ter uma avaliação do seu estado de saúde de forma periódica, né? Então, ir de rotina ao seu médico, né? E conversar com ele a respeito, né, das quedas, principalmente se ele percebe que o seu equilíbrio está ruim, tem piorado nos últimos tempos, ou se ele já sofreu uma queda no último ano, mesmo que o seu médico não pergunte, porque isso não é, infelizmente, ainda rotina nos serviços de saúde, né? Os médicos perguntam de várias coisas, mas muitas vezes não perguntam se o idoso caiu, infelizmente ainda. É importante que o próprio idoso conte, olha, eu caí, foi assim, aconteceu desse jeito, né? Eu gostaria de saber o que eu posso fazer, o que o senhor acha que pode estar colaborando para esse meu risco aumentado. Então, essa autopercepção que o idoso pode ter do seu próprio risco é muito importante para que ele possa ativamente buscar soluções de proteção para ele mesmo. Eu diria assim que do ponto de vista individual, eu salientaria esses aspectos como bastante importantes para que a prevenção de quedas aconteça. Tá ótimo, Mônica. A gente sabe, de fato, né, pela literatura e pelas suas colocações, a gente vai envelhecendo e faz parte do nosso ciclo de vida, e o aumento de doenças crônicas, né, que vão aumentando com o passar dos anos. Mas eu acho que é importante isso que você falou, né? Essa avaliação periódica, né, junto aos médicos, e tomar todas as medidas corretivas possíveis e necessárias, né, para cada um dos idosos, né? E talvez uma coisa que eu não falei, mas que eu acho que vale a pena falar, claro. O comportamento de risco é uma coisa muito importante, né? Quer dizer, as pessoas que se arriscam demais em atividades perigosas, né? Claro que a oportunidade faz acontecer a queda também, né? Quer dizer, se eu estou lá pendurado numa escadinha de 5 degraus, fazendo uma limpeza lá na minha estante, é óbvio que essa situação arriscada pode me colocar em maus lençóis. Então, eu acho que um pouco isso que eu falei, eu acho que talvez essa própria autopercepção do risco, e, nossa, será que eu devo fazer essa atividade? Será que realmente isso é necessário? Será que eu não vou estar me colocando num risco, né, além daquilo que eu devo? Então, quando a Cecília falou, será que eu pegar o elevador ou pegar a escada rolante, existe uma diferença? Né? É óbvio que existe uma diferença. A escada rolante, até para nós, né, que somos mais jovens, é um desafio, né? Você tem uma questão difícil, uma tomada de decisão ali que tem que ser rápida, né? Movimentos mais ágeis. Então, é óbvio que entre fazer uso de uma escada rolante, de um elevador, na minha avaliação comportamental, isso deveria estar no meu radar, né?
principalmente quando a pessoa já tem uma limitação qualquer, seja visual, seja motora, né? Então, eu acho que essa reflexão, né, do quanto eu devo e o quanto eu posso fazer e me arriscar no nosso dia a dia é bastante importante, né? Ótimo. Sandra, a Mônica falou um pouco em termos individuais, né? Mas em termos coletivos, o que o Estado pode fazer para prevenir as quedas junto à população? O que podemos fazer? Você até já falou um pouco, né, sobre essa questão, sobre um projeto que você fez, né, quando estava Nós, como né, coordenadora, Renato? né? Nós. Eu estava junto Mas também. esse e outros projetos, o que podemos fazer? Olha, essa colocação da Mônica foi fundamental, importantíssima. A autopercepção. Você se perceber em situação de risco. Essa chave não muda automaticamente. Então, alguém que esteja nos escutando falar, e a partir de hoje eu vou perceber como que eu estou caminhando nas calçadas, como que eu estou atravessando a rua se eu dou aquela corridinha antes do sinal abrir, sabe? Essa percepção, essa autopercepção tem que ser contínua, é uma educação permanente. É uma sensibilização permanente. E isso cabe também às políticas públicas terem em suas práticas esse trabalho de perceber, esse exercício, essa simulação, por isso que o metrô, com todo o trabalho de excelência, a Mônica, com todo o trabalho de excelência na academia, nos estudos, é uma referência internacional. Se nós nos juntarmos, nós, enquanto eu também estava na máquina, né, no serviço público, junto com você, Renato, e com a Alessandra, toda a equipe, nós nos juntamos. Então, o primeiro aspecto, Renato, e Cecília, e Mônica, e todos que estão nos ouvindo, é unir as forças, unir os representantes desta população que tenham o conhecimento à universidade. Por isso que nós nos juntamos na campanha Sou Mais 60, que a Cecília se referiu, com a USP. Nós nos juntamos, Cecília, que vem representando toda a equipe do metrô, e nós da prefeitura, através da coordenação. E até nos unimos a um professor de teatro que tem todo um trabalho voltado, que é o terceiro ato, que faz um trabalho de sensibilização também com a população idosa. Pronto. Desta forma, se você unir, e ainda tivemos toda a interlocução com o grande Conselho Municipal do Idoso, o Conselho esteve conosco também nesta campanha. Se você une essas forças do conhecimento, essa força da ação local e da população local, os resultados são exitosos. Como no caso, essa campanha, Mônica Terracini, à frente, cair de maduro não é só para fruta, né? Cair de maduro é só para fruta, não é para nós, seres humanos. Então, esse trocadilho de palavras, esse assunto recorrente, aparecerem nas discussões, não só no mês de junho, né? Que possa acontecer todo o tempo. Então, essa campanha Sou Mais 60 é uma campanha onde veio o relato das pessoas idosas falando sobre quantas vezes deram aulas, quantas vezes transitaram pelo metrô, quantas vezes estiveram à frente dos trabalhos, quantas vezes precisavam de todos esses recursos públicos, do transporte, do semáforo, da calçada, do metrô, do ônibus, do atendimento médico adequado, do equipamento acessível, das estruturas. Então, tem muita coisa para ajeitar. Já fizemos? Fizemos. E isso é muito importante, eu gostaria de deixar claro aqui, o papel das políticas públicas. No trajeto histórico, nós temos que sempre valorizar as ações públicas, que depois elas possam se tornar particulares, privadas, iniciativas outras, ótimo.
mas vamos dar a César o que é de César, como já diz. É isso. Houve um movimento, houve uma iniciativa. Cecília Guedes, junto com Mônica Perracini, há muito tempo tem feito isso. Depois, também nós, da prefeitura, fizemos essa ação. Que bacana! Houve uma sensibilização também de tratamento de calçadas de algumas regiões aqui de São Paulo. Isso é um modelo, né, de acessibilidade, de piso tátil, de desvio, justamente das árvores, de cuidado das árvores, enfim. Então, todas essas ações, Renato, que você fala, é possível? Sim. Como o professor Paulo Freire, que é né, estará fazendo em breve, né, vamos comemorar os 100 anos se ele estivesse vivo, ele diz que o diálogo cria a base para a colaboração. O diálogo, a fluidez dos parceiros cria base para a colaboração, e ela tem que ser contínua, permanente. Não podemos dormir nem um minuto, porque é toda hora. Você usar todos os espaços para um cartaz nas unidades básicas de saúde, uma sensibilização tátil, como a Mônica coloca, para que esta chave da autopercepção seja virada. E isso é muito importante, por isso que a professora Cecília Minaio fala também muito sobre a prevenção. Então, várias ações. Então, calçadas adequadas, iluminação pública adequada, equipamentos públicos acessíveis, a troca do tempo dos semáforos. Isso precisa mudar, principalmente nas capitais, transporte coletivo acessível, sensível, com capacitações, e principalmente, Mônica bate muito nessa tecla da adaptação, da construção civil aos espaços adequados, devem ser adaptados. Então, hoje, nas construções, já deve vir com todo o kit segurança, né? Barras, né? Portas, né? Espaços de entradas e saídas, de cadeiras de rodas, que você possa fazer a transposição da pessoa no espaço, no banheiro, a iluminação, né? A falta então, todos esses recursos serão possíveis, né, para que possamos transformar uma cidade mais acessível. Mas isso cabe dizer que todos nós somos corresponsáveis. Então, quando você é um gestor, eu estive há tão pouco tempo à frente da coordenação e hoje, brilhantemente, Renato dá continuidade e toda a equipe de forma brilhante, e eu fico muito orgulhosa disso, porque esta continuidade é fundamental. Justamente, cria esse espaço, gera o papo, que mantém um termo de parceria assinado na Prefeitura de São Paulo, né? Então, isso é muito legal, isso é o compromisso de todos nós. Não dá para colocar essa discussão para que não é importante sim. Porque, como diz Mônica, como diz Cecília, isso impacta diretamente nos custos de uma política pública. Se você previne, você evita o gasto. E ainda por cima, você mantém essa qualidade de vida da população idosa. Então, temos sim que ter ações coletivas. E eu fico muito feliz de estar aqui falando com todos vocês, que vocês são os representantes dessa força-tarefa e desafiadora que todos nós nos colocamos aí de um envelhecimento digno e saudável. Super obrigado pelas suas colocações, Sandra. Eu acho que é importante o que você trouxe, né? Essa questão da autopercepção, né? Do próprio idoso, né? Com essa questão da queda, né? Mas também importante essa sensibilização que o Estado vem fazendo, essas capacitações vem fazendo já há algum tempo, né? Eu acho que, de fato, o Estado, né, já tem colocado isso na agenda, né? É uma agenda pública já há algum tempo, né? E a gente pode ver isso nas próprias... em muitos dos exemplos que você mesmo colocou, né? Então, essa sensibilização que foi feita pela coordenação ainda, né, junto aos motoristas de ônibus, né? As campanhas que o metrô
vem fazendo junto, também em parceria com a coordenação. As calçadas, né, que vêm sendo reformadas, né, a questão da iluminação, né, é evidente que a gente sempre pode avançar e a gente sempre tem que avançar cada vez mais, mas, de fato, eu acho que a gente já vem olhando para isso e é importante que isso sempre esteja na agenda. Por isso que é importante, como você também já também colocou, a participação do conselho, a participação dos fóruns, né, das pessoas estarem sempre com isso na cabeça, né, não deixando que isso saia da agenda, né? Gostei muito dessa frase, viu, Sandra? Vou anotar aqui do Paulo Freire, criar o diálogo e cria base para a colaboração. A gente sempre aprendendo com ele, né? É incrível, né? Mas super importante todas essas colocações. E só ia completar, Sandra, e todos, que a Secretaria também vai fazer agora, a coordenação, a Casa Segura, né? Vamos fazer a Casa Segura no Polo Cultural, que também vai ser um espaço, a gente vai simular uma casa, né? E que vamos levar lá escolas, vamos levar o público em geral para mostrar, né? Como é que se faz uma casa segura, né? A altura dos móveis, tapete, barra, né? Eu acho que será também bastante interessante, também vai ajudar um pouco nessa educação, nessa sensibilização da população em geral. Então, Cecília, todos esses programas, projetos do metrô, têm tido bons resultados? Vocês percebem alguma melhora nessas questões? Como é que o metrô tem visto isso? Eu queria pegar essa questão que a Sandra trouxe para falar do que significa os nossos projetos, que é a continuidade, né? Porque o que a gente vê? A gente vê melhoras. Sim, tem todo um trabalho, né, que a gente vai acompanhando, vai vendo estatísticas, né? A gente sabe que esse público ele só vem crescendo. Então, sempre está entrando gente nova. Então, isso é contínuo. Esse trabalho que a gente faz, a gente só amplia frentes. A gente abre novas oportunidades conforme a gente vai tendo um relacionamento com vocês, com outros parceiros, né? Porque a nossa expertise é transportar, mas nós somos agentes públicos, a gente tem um papel importante. A gente, antes da pandemia, tinha um alcance de 4 milhões de pessoas. Hoje estamos com a metade, o que não é ainda pouca coisa, são 2 milhões, né? Então, assim, essa possibilidade que a gente sabe que a gente tem de alcance, de poder trabalhar com as pessoas, questões cidadãs, né? A gente não trabalha a questão só da questão do idoso e todos esses cuidados e atenções, mas em outras frentes, como a gente também trabalha junto na questão do combate à violência contra a mulher, enfim, a gente se vê, é uma diretriz do metrô se colocar com esse papel, né? De estar desenvolvendo essas ações, melhorando o serviço, sendo uma referência, né? Acho que a gente tem essa função de ser referência para outros serviços públicos e privados, né? Então, a gente entende isso como missão. Eu sinto o coração, hoje, aqui, estava ouvindo vocês, estava o coração cheio de emoção, entendeu? Eu fico muito emocionada, porque isso é tudo que eu entendo que é a nossa missão, sabe? É onde eu me sinto plena de estar fazendo esse trabalho, de sentir que as coisas que a gente tem aí, muita coisa fazendo e muita por fazer, né? E coisas atividades muito especiais. A gente espera que a gente tenha menos. A gente ficou muito contido, né, com a pandemia. A gente sempre fez evento no mês do idoso, confraternização, sempre foi dia de festa o dia inteiro na estação, né? Então, são várias oportunidades que a gente está se segurando, mas que espero que em breve a gente possa retomar, né, e ter essas confraternizações tão importantes. Mas mesmo assim, mesmo essa questão, nessa semana, a gente pôde fazer
da prevenção de quedas, a gente fez mensagens sonoras, né, que ficam nas estações e nos trens. Então, por exemplo, a gente ficou muito preocupado, porque as pessoas estão com a questão de segurar no corrimão. O medo é o principal apoio que a gente incentiva a ter. Com a pandemia, as pessoas ficam com medo de contaminar. Então, assim, as mensagens que a gente colocou para os idosos na semana de prevenção sim, segurem no corrimão, passe o alquinho depois, porque é muito importante se apoiar no corrimão, né? E todos temos o alquinho. E a gente vai se adaptando, fazendo coisas novas e sempre renovando essas ações e contando com vocês que nos dão esse apoio e todo esse processo de aprendizagem super feras, e que realmente estou emocionada aqui de estar junto com vocês e conto que a gente possa sempre estar fazendo coisas juntos. Muito obrigada. Obrigado você, Cecília. Bom, gente, vamos caminhar então para o fechamento aqui desse nosso primeiro podcast. Queria então dar a palavra para vocês, para fazer as considerações finais. Ô, Sandra, por favor. Eu também sinto uma grande emoção de estar aqui. Eu fico bastante feliz porque missão dada, missão cumprida. E essa é nosso compromisso. Nós temos o compromisso pela cidadania, pelo direito das pessoas. E isso é muito especial quando você encontra os seus pares. Porque ninguém, né? Tem muita gente que talvez não perceba, mas como isso dá um prazer grande de ver, escutar a fala da Cecília, escutar a fala da Mônica, do Renato e de tantas outras pessoas que poderiam estar aqui para falar sobre essa emoção de fazer valer esse direito e dar voz a essa população, escutar essa população, perceber a população e atender. No momento que estamos passando o país, ter espaços assim enchem o nosso coração de esperança. É possível, nós somos resistência, sempre, sempre. E eu estou hoje à frente, há 10 anos, da Longevida, que é um compromisso que eu tenho de vida mesmo, e estou há 34 anos como pessoa, né, transitando em relação ao envelhecimento e 10 anos com a Longevida, e agora nós estamos a todo vapor, fazendo capacitações, sensibilizações, e tudo que eu aprendi na máquina pública, no sistema público, nos equipamentos públicos, a gente também está contribuindo para todas as pessoas que necessitarem, porque essa é a nossa missão. Cecília, Mônica, Renato, muito obrigada à coordenação pelo convite. Eu fico muito orgulhosa. Eu quero fazer um agradecimento também especial à secretária Cláudia Carleto, que todo o tempo esteve ao nosso lado da coordenação, transitando, facilitando, e desse nosso trabalho, não é, Cecília? Deu o desdobramento desse trabalho de acolher as mulheres na estação do metrô. Eu fico muito feliz, porque uma coisa leva a outra, aproxima, e isso que é uma rede de suporte, de atenção e de cuidados à população. Eu fico muito feliz e me encho de emoção e de esperança. Esperançar, como diz o professor, nos ensinou o professor Paulo Freire. Muito obrigada. Obrigado você, Sandra. Mônica, por favor. Bom, eu queria dizer que, para mim, foi muito gostoso estar aqui com vocês hoje, escutar todos vocês, a Cecília, a Sandra, o Renato, e também acho que nós estamos tão numa fase de tantas dificuldades, de tanta, enfim, uma fase onde a gente realmente está aí com a nossa resiliência sendo testada todos os dias, né? A gente acorda de manhã e vai dormir, e assim, enfrentando os desafios cotidianos, todos nós, né? E é isso, né? Colocando à prova os nossos recursos pessoais
E aí, quando a gente tem essa oportunidade coletiva, né, de fazer essa troca, isso com certeza traz para a nossa alma, né, para a nossa vida um alento. Então, eu queria dizer que foi muito gostoso realmente estar aqui com vocês. Eu concordo com a Sandra, eu acho que a gente já fez muita coisa. Só você ver o trabalho lindo que o metrô faz há tantos anos, né, e de forma tão persistente, contínua, né, batalhadora, dá uma alegria, uma satisfação muito grande, porque a gente sente que com desejo, né, e com determinação e com essa missão, né, é possível fazer. Então, o que eu acho é que a gente devia espalhar, né, esse banho, talvez, de gestão por muitos outros lugares, né, e porque fizemos muita coisa, mas há tanto a fazer, né, gente? E em tão pouco tempo, isso que talvez nos assuste ainda mais, né? A gente precisaria ter uma celeridade maior nas políticas públicas relacionadas a essa rede de proteção, de cuidado à pessoa idosa, e em tantas áreas, né? E eu acho que ainda falta muito. A minha opinião é que a gente avançou, com certeza, mas ainda temos muito o que fazer. E nos espelhar em ações que foram bem-sucedidas, como a própria Sandra já falou também, né? É muito importante, muito bom. Então, queria parabenizar aí todo mundo, a Cecília, o Renato, essa iniciativa desse podcast já é fantástico por si só. Então, eu espero que seja o primeiro de muitos, e seja muito bem sucedido. Então, queria deixar um beijo para vocês e para todos que nos ouviram, que é muito bom estar aqui. Muito obrigado, Mônica. Cecília, por favor. Eu também quero agradecer muitíssimo, super oportunidade. Esses momentos são exatamente isso, eles dão aquela energizada, né? Recarregam a gente, e quando a gente está assim meio, né, cambaleando, está difícil, aquilo renova, né? Você respira fundo e enche o peito, porque é energia para continuar fazendo, você não se vê sozinho, nós estamos juntos, nós somos uma grande rede, ela pode se ampliar sempre, né? A gente tem toda a possibilidade disso crescer. Então, eu fico muito agradecida de estar aqui, agradeço muitíssimo também a minha equipe, a Gislene, que é ponta firme, esse tema, esse trabalho, ela leva aí anos seguidos, o Marcão, que incentiva, que roda, né, agita todas para a gente fazer coisas juntos, que é o nosso grande conector, né? Então, agradeço muitíssimo a todos da minha equipe aqui do metrô, o apoio que o metrô dá a todas as ações que a gente faz, né? A nossa gerência, a nossa direção, sempre a gente encontrou apoio exatamente para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu agradeço muitíssimo, agradeço vocês, agradeço a secretaria que tem nos oportunizado tantas situações para a gente fazer juntos, né? Especialmente a Cláudia Carleto também, que a gente tem feito, e estamos com novos planos também, tem coisas aí novas para a gente, tem várias frentes, né, que a gente pode estar junto. Então, eu agradeço muitíssimo essa iniciativa, e aqui o metrô está sempre à disposição de vocês. E abraço a todos que nos ouviram, e que também levem com vocês essa emoção que a gente juntou aqui, que foi muito boa. Muito obrigado. Queria, então, em nome da coordenação, em nome da secretaria, agradecer pessoalmente a Sandra, agradecer a Mônica, agradecer a Cecília, dizer que foi muito gostoso, na verdade, fazer esse papo, acho que foi descontraído. Vamos levar bastante informação ao nosso público. Então, esse é nosso primeiro podcast, Gera o Papo. E antes de terminar, eu não posso deixar de terminar sem agradecer a equipe da coordenação de políticas públicas, né? Porque muitas vezes eles não aparecem, não estão aqui com a gente, mas esse podcast só foi possível com o trabalho de todos eles. Então, queria agradecer a Alessandra Gosling, o Bruno Tadeu, que está aí na coxia, a Suzana de Rosa, a Rosângela Cruz, nossa Tina Cruz, a Caroline, a nossa estagiária, e a Raquel, tá bom? Então, estamos encerrando aqui nosso primeiro podcast, Gera o Papo. Muito obrigado e até a próxima.